já vimos sobre nanociência e tecnologia e as ferramentas utilizadas por ela. E agora fica a pergunta: como você acha que a natureza inspira as invenções mais pequenininhas? Hora de buscar respostas no Nano-Universo. A temperatura da Terra diminuiu 18 graus Celsius. Muitos mares foram congelados. Milhões de espécies de plantas e animais desapareceram para sempre. O nível do mar subiu mais de 70 centímetros, e isso fez com que desaparecessem muitas coisas, algumas costas e ilhas como Las Margaritas e Los Roques, por exemplo. Não é possível beber grande parte da água doce, e a contaminação do ar torna a respiração difícil. Além do mais, a cada dia, a radiação solar que penetra a Terra é maior e são frequentes as tempestades de chuvas ácidas. Bem-vindos ao provável futuro da humanidade. Na longa história da Terra, nunca uma só espécie havia sido tão responsável por mudanças tão importantes em fenômenos planetários. Essa honra duvidosa põe à prova a humanidade. O planeta sempre esteve em constante evolução e, ao longo dos anos, tem mudado de forma, temperatura, clima, fauna e vegetação. A grande diferença é que essas mudanças aconteciam pouco a pouco durante milhões de anos. Faz mais ou menos 250 anos que nós, seres humanos, temos provocado mudanças que a Terra levaria séculos e séculos para produzir. Mas o que aconteceu? O que fizemos para impactar assim o planeta? Aproximadamente no ano de 1760 começou o que conhecemos como Revolução Industrial, uma nova etapa na história da humanidade que deixou marcas muito profundas no planeta. Durante esse período, nasce a produção industrializada. O trabalho manual foi sendo substituído pelas máquinas e o uso de animais para transporte cedeu lugar aos veículos automotores. A Revolução Industrial produziu em todo o mundo uma revolução econômica, social e ambiental nunca vista. Desde essa época até os dias atuais, a maioria dos habitantes da Terra deixou de viver no campo, trabalhando na agricultura para adotar um estilo de vida mais urbano, com uma economia industrializada e mecanizada. A Revolução Industrial permitiu a produção de muito mais em muito menos tempo, e isso modificou radicalmente a vida dos seres humanos. Muitos aspectos da nossa vida melhoraram, e isso fez com que a população crescesse como nunca. Em contrapartida, surgiram fortes diferenças entre as classes sociais. Apareceram grandes empresas que produziam milhões de produtos em série, favorecendo seus proprietários, mas explorando os trabalhadores, o que gerou grandes desigualdades sociais. A Revolução Industrial e as mudanças radicais produzidas na humanidade não seriam possíveis sem uma excessiva exploração do meio ambiente e sem o discriminado uso de combustíveis fósseis como o carvão, o gás natural e o petróleo. Contaminação da água, do ar e da terra com resíduos minerais industriais e agrícolas, destruição de bosques e selvas para transformá-los em terra para o plantio e pasto, alteração dos genomas das plantas por seleção artificial e engenharia genética, destruição de habitats naturais para a construção de edifícios, desvios desenfreados e contaminação de baías, pântanos, lagoas e leitos de rio, desertificação dos solos e desaparecimento da biodiversidade. Lamentavelmente, esses são os preços que temos que pagar pela Revolução Industrial. O pior é que essa lista não está completa. Ainda falta um dos problemas que pode causar efeitos muito negativos para todos os seres vivos que habitam o planeta: o aquecimento global. Não podemos entender o aquecimento global sem falar do efeito estufa.
O Sol envia sua energia diariamente para a Terra. Parte dos raios solares reflete na atmosfera e volta para o espaço. A outra parte penetra no planeta e aquece sua superfície. Uma porção deste calor volta para o espaço e a outra reflete na atmosfera, permitindo que a Terra mantenha sua temperatura em média de 15 graus Celsius. Isso torna possível a vida na Terra. As atividades humanas, em especial o transporte, o gado, o uso inadequado dos resíduos e o uso indiscriminado dos combustíveis fósseis, emitem uma série de gases que impede que o calor saia para o espaço, o que provoca um aumento excessivo da temperatura do planeta. Isso é o aquecimento global. O aquecimento global produz uma série de alterações na saúde da Terra, conhecidas como mudanças climáticas. Isso aumenta a temperatura média do planeta, derrete os grandes glaciais, sobe o nível do mar, aumenta a força e a frequência das chuvas em uma parte do mundo e gera fortes secas em outras. Além disso, gera ondas de calor e frio, incêndios florestais e devastadores furacões que acontecem com muito mais frequência do que antes. O clima e a vida, de modo geral, se baseiam em sistemas complicados, onde muitos processos estão interconectados. Alterar um deles significa alterar todos os demais, como uma reação em cadeia. A nanotecnologia será capaz de combater as mudanças climáticas? Será possível criar um tipo de plástico que não polui? Poderemos evitar essa trágica visão do futuro? As mudanças climáticas geram consequências devastadoras para todas as espécies, modificando os habitats, a destruição dos animais, insetos e plantas, as migrações das aves, dos cardumes de peixes e o grande deslocamento de seres humanos devido aos incêndios e às inundações. O cenário é preocupante e temos pouquíssimo tempo para agir. Não conseguiremos reverter muitos dos efeitos causados pelas alterações climáticas, mas devemos mudar urgentemente os hábitos de consumo e canalizar todo o esforço científico para evitar que a situação piore. Chegou a hora da nanotecnologia. Quando falamos das possibilidades que a nanotecnologia oferece na luta pelo meio ambiente, devemos mencionar o desenvolvimento sustentável, um modelo que busca satisfazer as necessidades do presente sem colocar em perigo a vida no futuro. Temos que fazer o necessário para garantir vida a toda a população mundial, sobretudo para os mais pobres, reduzindo os efeitos negativos do consumo de recursos e da geração de resíduos ao mínimo possível, para não colocar as próximas gerações em perigo. O desenvolvimento sustentável ajuda a melhorar as condições de vida de uma forma global, buscando superar as terríveis desigualdades entre os povos, conter a destruição dos nossos ecossistemas e diminuir os efeitos das mudanças climáticas que nós, seres humanos, estamos acelerando, especialmente os países mais industrializados do planeta. A nanotecnologia será um grande aliado para impulsionar o desenvolvimento sustentável, proporcionando ferramentas que nos permitirão continuar vivendo nesse frágil planeta. A nanotecnologia trabalha no desenvolvimento de novas fontes de energia limpa, como as baterias de combustíveis, que, em um futuro próximo, permitirão diminuir o uso de combustíveis fósseis e também poderão melhorar o funcionamento da tecnologia atual para obter energia do vento e do sol, triplicando o poder dos painéis solares e dos moinhos de energia eólica. Estão sendo criadas novas técnicas de nanofiltração para o tratamento e descontaminação da água que permitem reduzir a presença de bactérias, vírus, materiais orgânicos, metais pesados e substâncias tóxicas.
A nanotecnologia pode melhorar a produção agrícola. Esses benefícios vão desde a fertilização até o controle das pragas. Contribui também com a tecnologia de alimentos, através do uso de embalagens, conservação e vedação com lacres mais resistentes e biodegradáveis. Além de fabricar plásticos que possam se decompor com a ação de agentes biológicos, plantas, micro-organismos e fungos. O uso de nanotubos de carbono e de aços plásticos permitirá fabricar rapidamente certas partes de veículos e aviões, o que reduzirá o consumo de combustíveis e a emissão de gases contaminadores. A contribuição da nanotecnologia não consiste apenas em melhorar o que já existe, colaborar com ideias ou ferramentas novas. Vai muito além disso. Através dela, é possível fabricar átomos que vão desde o nano até o macro. Podemos aperfeiçoar os recursos, já que utilizaríamos somente o necessário para a fabricação, uma quantidade exata de átomos, moléculas e de outros nanoobjetos, diminuindo a quantidade de energia necessária e de resíduos produzidos. Imagine o processo para fazer uma escultura em madeira. Cortar a árvore e esculpir até obter a escultura não é a mesma coisa que fabricá-la juntando molécula por molécula. O esforço e a quantidade de resíduos diminuiriam radicalmente. Mas nem todas as notícias são boas. A nanociência e a nanotecnologia, como quase todas as atividades do ser humano, podem se tornar muito tóxicas para os seres vivos. Gerar novos conhecimentos científicos é algo sempre positivo. A ciência nos permite ampliar nossos horizontes e enxergar além. No entanto, muitas vezes o uso que é dado à ciência não é o mais apropriado e nem sempre são tomadas precauções suficientes antes de se aplicar determinado conhecimento científico. Geralmente, os avanços tecnológicos proporcionam melhorias na qualidade de vida das pessoas. Em sua saúde, na alimentação, na vestimenta, na moradia, nos meios de transporte, na educação e no lazer. Porém, a tecnologia é uma moeda de duas faces. A contaminação da atmosfera, rios e mares, as alterações climáticas, a rápida extinção de espécies biológicas, a imensa quantidade de plásticos depositados na Terra que custará milhões de anos para ser biodegradada. As armas e tecnologias de destruição são consequências de um modelo econômico consumista que incentiva o mau uso da ciência e da tecnologia. Edifícios que despejam gases tóxicos no meio ambiente, plásticos biodegradáveis e o lado negro da nanotecnologia você verá na volta de Nano Universo. O dióxido de carbono é um gás formado por meio da oxidação de átomos de carbono. Você, eu e todos os seres vivos do planeta o emitimos diariamente, como produto final da oxidação de açúcares e outros compostos orgânicos. O uso indiscriminado de combustíveis fósseis, os processos de geração de energia, as instalações industriais, a atividade de veículos e de cidades têm produzido a concentração excessiva de dióxido de carbono e de outros gases tóxicos, como o óxido nitroso na atmosfera. Essa é uma das causas do efeito estufa.
O aumento do efeito estufa eleva a temperatura do planeta. Produz alterações nas correntes marinhas, derrete os polos, modifica o clima e os ecossistemas. Mas a nanotecnologia está criando alternativas para diminuir o excesso de dióxido de carbono e dióxido nitroso na atmosfera. Uma delas é a construção de edifícios inteligentes capazes de absorver os gases nocivos no ar, como a Igreja de Jubileu em Roma. Essa obra foi criada pelo arquiteto Richard Meyer, levando em consideração não somente aspectos como a estética e a funcionalidade. Foi pensada especialmente para Roma, uma cidade que possui altos índices de contaminação. Para sua construção, foi utilizado um tipo de cimento que contém nanopartículas de dióxido de titânio, um fotocatalisador que decompõe os óxidos nitrosos na atmosfera. As nanopartículas de dióxido de titânio retêm a sujeira e a decompõem quando entram em contato com a luz solar. Desta forma, o edifício se converte em um grande purificador que ajuda a despoluir o ar da cidade. O problema das nanopartículas fotocatalisadoras é que elas fazem com que o cimento seja mais caro. Se fossem produzidas em grande escala, todas as cidades poderiam ser grandes sistemas despoluidores. Através da nanotecnologia, também estão sendo criados nanomateriais porosos ativos, que são capazes de reter e armazenar diferentes tipos de gases contaminantes a pressões muito altas, para serem usados em centrais térmicas, especialmente as de gás, que continuam sendo chave da produção elétrica e que, através desses nanomateriais porosos, podem minimizar o impacto ambiental. Quando falamos de impacto ao meio ambiente, não podemos nos esquecer dos veículos. O consumo de combustível e os resíduos que eles produzem são muito prejudiciais ao meio ambiente. No entanto, a nanotecnologia já está trabalhando em uma solução, através de uma nova geração de catalisadores. Os catalisadores são substâncias que aceleram os processos químicos e que podem decompor substâncias tóxicas e outras menos nocivas. Muitos veículos já têm incorporados diferentes catalisadores baseados em nanopartículas de paládio, platina ou ródio, que permitem reduzir as emissões de gases como o hidrocarboneto, o monóxido de carbono e o óxido de nitrogênio. Os catalisadores dos veículos são muito importantes, pois permitem modificar o gás que o automóvel produz muito antes de ser liberado na atmosfera. No futuro, será de vital importância possuir catalisadores eficientes, seletivos e econômicos. Nesse momento, estarão os nanomateriais, já que os materiais em escala macro não servem como catalisadores. A escala nanométrica possui características catalisadoras excepcionais, como o ouro, que em uma escala menor que 3 nanômetros é capaz de ativar reações de oxidação de outras moléculas, convertendo-se em um excelente catalisador. Outra grande contribuição que pode ser colocada em prática a partir da escala nano é a criação de plásticos biodegradáveis que diminuirão o uso de plásticos tradicionais que demoram centenas de anos para desaparecer da Terra. Estão realizando investigações para desenvolver plásticos biodegradáveis a partir de nanoargilas, tubos de carbono, nanocristais de amido ou até mesmo nanopartículas de polissacarídeo que podem ser extraídas de cascas descartadas dos camarões. A nanotecnologia está buscando modificar a estrutura molecular dos plásticos tradicionais, para introduzir nanoargilas que darão novas propriedades e os farão biodegradáveis, inclusive os transformarão em fertilizantes quando forem descartados. Essa é uma demonstração de como a nanotecnologia e a nanociência buscam alternativas para impulsionar o desenvolvimento sustentável. No entanto, todo conhecimento é uma responsabilidade e a nanotecnologia não foge à regra. Assim como ela oferece enormes e revolucionárias possibilidades, também apresenta riscos que devemos esclarecer antes de propor seu uso em grande escala. A nanotecnologia também oferece riscos de que novos contaminantes sejam gerados. Inclusive, substâncias que não são nocivas podem se tornar tóxicas para o meio ambiente. Por isso surge a nanoecotoxicologia, um conjunto de exaustivos estudos sobre o impacto de substâncias já conhecidas e de novas que se sintetizam em uma escala nanométrica para elaborar normas, guias e procedimentos que fazem com que a nanotecnologia se incorpore às nossas vidas de forma segura. Mas não bastam os esforços da nanotecnologia e da nanociência. Precisamos de uma mudança no modelo econômico e na mentalidade consumista.
A natureza não pode ser vista como uma mercadoria que deve ser apropriada, negociada e explorada até que se esgote. A prioridade deve ser o equilíbrio, a justiça social em harmonia com o meio ambiente, o bem-estar integral da humanidade no presente e no futuro. A natureza está falando conosco e devemos escutá-la. Ela nos pede ajuda e não podemos nos fazer de surdos. Por isso, devemos ser os protagonistas da mudança em todos os lugares e saberes. Nós continuaremos ajudando com o Nano Universo. Mas e você? O que está disposto a fazer pelo planeta? Nano Universo. Para saber mais sobre os avanços em nanociência, nanotecnologia e desenvolvimento científico em geral na Venezuela, recomendamos os seguintes sites.